Antes, já que o assunto foi para o tema da contrição, né? Antes de eu falar aqui um pouquinho da passagem que eu escolhi, eu queria assim fazer uns 3 minutinhos aqui, um breve testemunho nesse tema, né? Acho que é sempre edificante. Primeiro me apresentar, né? Meu nome é Jefferson, sou aqui do Rio de Janeiro. Um prazer, Sérgio, Júnior, todos estão presentes. Eu sempre fui de família católica, né? Desde pequenininho, mas a minha conversão para valer mesmo aconteceu no ano de 2013. E na época eu não sabia, mas depois eu descobri que o que eu tive foi uma graça de uma contrição perfeita, né? A gente fala muito, igual o Sérgio falou, de contrição perfeita foi um tema que ficou muito alto na época da pandemia. A gente não tinha acesso ao sacramento, né, à absolvição sacramental. Então, muito se falava sobre a contrição perfeita e muitas pessoas viam a contrição perfeita até como algo banal, né? Como algo que você conseguia de uma hora para outra simplesmente pedindo perdão ali no seu quarto, né? Mas a contrição perfeita ela é realmente um milagre da graça, né? Quando a graça visita de uma forma que nos gera um arrependimento profundo, né? Eu me lembro como se fosse hoje, eu tinha feito meu crisma e pesquisando na internet eu conheci o Padre Paulo Ricardo em um vídeo que ele falava sobre o pecado mortal e os efeitos do pecado na alma, né? E ele explicou com uma clareza em que eu nunca ouvia escutado ninguém explicar o que era um pecado mortal e o que ele fazia na alma. E eu tenho certeza que naquele momento eu fui visitado pela graça, né? Porque aquela passagem de São Paulo, né? É como se caíssem as escamas dos olhos. Pela primeira vez eu vi o que um pecado fazia na alma. E eu me lembro como foi uma experiência tão profunda que eu me lembro como se fosse hoje. Isso foi num sábado e eu comecei a chorar com o vídeo do Padre Paulo aberto. E eu comecei a chorar e eu não tinha mais forças para nada, nem no sábado, nem no domingo, nem na segunda. Eu só queria me confessar. E assim, e confissão não porque eu iria para o inferno, mas simplesmente porque eu ofendi a Deus, né? É como se eu tivesse visto o amor de Deus por mim. A única coisa que eu queria era pedir perdão porque eu tinha ofendido aquele amor. E eu fui, me confessei. Eu me lembro como se fosse hoje. O padre passou como penitência para rezar o Salmo 50, o Miserere, né, de Davi. E nossa, quando eu li aquele salmo, era exatamente o que estava dentro de mim, né? O meu pedido de perdão era aquilo, aquela experiência de condição de Davi. E daquele dia, apesar de eu sempre ter sido católico, mas daquele dia em diante foi o estalo, né? Eu não sabia o que era uma condição perfeita, mas futuramente, estudando, eu falei, nossa, aquilo foi, né? E eu só senti isso uma vez na vida, né? Tanto que o Padre Paulo fala isso no vídeo dele, tem um vídeo que o Padre Paulo fala, eu não sei se eu tive uma contrição perfeita na minha vida. O Padre Paulo Ricardo fala isso, né? Então, assim, eu sempre digo isso, que foi uma graça que Deus me concedeu uma vez na vida, e foi suficiente para virar tudo, né? Então é algo assim, como o Sérgio falou, a gente tem que pedir muito a graça, né, de uma contrição perfeita, porque é algo essencial, né? E aí eu trouxe aqui esse breve testemunho antes de falar da minha passagem, porque foi o tema, né? Então acho que é edificante a gente compartilhar também. Sobre a passagem, o tema é sobre o serviço e sacrifício, né? Então acho que nada melhor do que a dupla Sam e Frodo para resumir serviço e sacrifício, né? O Sam é o serviço do início ao fim e o Frodo é o puro sacrifício, né? Aquele que carrega, o inocente que carrega um fardo que não é dele. E eu escolhi uma breve passagem aqui das duas torres, né? Já da segunda metade ali das duas torres do livro quarto, no capítulo das escadarias de Kirith Angol, quando eles já estão no caminho para a Toca da Laracna, né? Em que o Sam e o Frodo estão ali no caminho, já não me lembro se foi antes de subir a escadaria, acho que eles já tinham subido. E no caminho para a Toca da Laracne, eles param num vão da montanha para descansar um pouco. Inclusive até o Gollum sai, né, para fazer as coisas dele, que é justamente na parte em que o Gollum sai para resolver as coisas com a Laracna que
depois ele volta, né? Nesse meio tempo, o Frodo e o Sam ficaram sozinhos ali no cantinho num vão da montanha, e eles estavam, o contexto é que eles estavam conversando sobre as grandes histórias do Legendário, né? Eles estavam conversando sobre as grandes histórias do Legendário, e tem até uma frase em que o Frodo se pergunta, né? Nossa, Sam, será que um dia falarão de heróis nessas histórias? E o Sam, ele fala aqui vou ler aqui metade de um parágrafo, e o Sam, ele fala o seguinte, né? O Sam falando pro Frodo: eu costumava pensar que essas histórias eram coisas que gente maravilhosa saía para procurar porque queriam elas, porque essas histórias eram emocionantes, como se a vida fosse um pouco tediosa, como se fosse uma espécie de esporte, poderíamos dizer. Mas esse não é o jeito das histórias que realmente importam, nem das que ficam na lembrança. Normalmente, parece que as pessoas simplesmente caíram dentro delas. Os percursos foram traçados assim, mas acho que elas tiveram muitas oportunidades, assim como nós, de darem a meia volta, só que não deram. E se tivessem dado, nós não saberíamos porque elas teriam sido esquecidas. Nós ouvimos falar somente daqueles que foram em frente, e nem todos tiveram um final feliz. Pelo menos, não um final feliz para aquelas pessoas de dentro das histórias. E esse é um trechinho assim que mexeu com muito na época que eu li, né? Porque eu fiz uma comparação muito grande com os santos, né? A gente escuta grandes histórias de grandes vidas, de grandes sacrifícios, e às vezes a gente para pensar e fala, parece que essas pessoas buscavam isso, né? Mais ou menos o que o Sam está falando. Você vê as grandes histórias e fala, poxa, parece que aquelas pessoas eram tão corajosas que é como se elas estivessem em casa sem fazer nada. Ah, eu quero uma aventura aqui, vou buscar. E ele fala, na verdade, não, alguém traçou o caminho, você simplesmente cai ali dentro. E elas foram heróicas porque não porque elas eram corajosas e escolheram, mas porque elas tiveram oportunidade de voltar e não voltaram. Assim como nós, ele fala deles, né? Eu achei isso muito comovente, esse diálogo deles dois, né? E ele termina com um trechinho até apelando um pouco assim numa leitura até para uma questão da providência, né? Porque ele fala, e muitas vezes essas histórias não tiveram um final feliz. Não tiveram um final feliz para aquelas pessoas das histórias. De repente, numa história de um herói, o herói morreu. E para aquelas pessoas não foi um final feliz, mas para quem olha de fora, tendo aquela visão, já sabendo como a história terminou, a gente vê a beleza por trás daquele suposto final feliz, né? Que na verdade foi um final heróico, né? Um final de redenção. Até pegando o exemplo de Boromir que foi falado, de repente ali naquele momento, poxa, Boromir morreu, né? Infelizmente. Mas olhando a história com esse olhar da providência, né, macro, houve uma redenção ali, né? Então eu escolhi essa passagem porque, para mim, são os dois maiores, pelo menos no Senhor dos Anéis, né? Eu ainda não peguei o Silmarillion, então não tenho base para pegar outras histórias. Mas o exemplo ali do serviço e sacrifício na amizade desses dois, para mim, é algo incrível, né? Gostei muito dessa relação que você fez do Sam com o serviço e o Frodo com o sacrifício. Não tinha pensado assim, dessa maneira, né? Faz muito sentido mesmo. E essa não intencionalidade da história ou do sofrimento, né? Porque o que é não intencional tem muito mais valor do que aquele que eu intenciono, né? Ah, eu intenciono ser um herói, né? Às vezes não dá em nada, é como intencionar ser um Marte, né? E geralmente no começo da igreja quem intencionava ser um Marte acabava renegando a fé, né? Então os mártires eles de certa maneira caíam nas histórias também, né? E davam a vida é, escolhendo aquilo que eles não escolheriam, digamos assim, né? Então eu acho que o Sam fala também é nesse sentido, né? Eu escolher aquilo que eu não escolheria para mim. Essa passagem que ele leu que quando ele fala assim, as histórias que realmente importam, né? No original é Tales That Really Matter, que virou uma expressão famosa entre os tolkienistas aí, que é tipo assim, eu acho que tem até uma coletânea chamada Tales That Really Matter, que é tipo assim, seriam histórias que
serviram de inspiração para o Tolkien, né? Esse tipo de coisa. Acho que tem a música, se eu não me engano, da trilha sonora do filme, acho que tem uma com esse título também. Então, realmente marca muito. E sobre a questão dos santos, realmente eu acho que a maioria deles não procurou ser santos, né? Ele só procurou amar a Deus, né? Eles só procuraram amar a Deus. Eu estou lendo a biografia do Padre Pio, desde o ano passado, é que eu dei uma pausa nela para ler sobre os anjos, aí li só 4 livros nesse meu tempo aí, né? Sobre os anjos. Aí voltei para o Padre Pio agora. Mas assim, o livro é tão detalhado, né? E mostra todo momento que ele mesmo sofria até de escrúpulos, porque ele achava, não sabia se ele estava na graça de Deus ou se mas assim, isso era em relação a ele, mas com relação aos assistidos espirituais dele, ele era perfeito como pai espiritual, né? Ele sabia assim, olha, faça isso, faça aquilo, não, você está salvo, você vai para o céu, sua hora está chegando, mas fique tranquilo. Então em relação aos outros, beleza. Agora em relação a ele mesmo, ele se sentia assim, o mínimo do mínimo do mínimo, né? Inclusive é até engraçado que quando ele era criança, né, e lá na Itália, as pessoas tinham muito costume de soltar imprecações, né? Até contra a igreja, contra Deus, né? Contra Jesus e tal. E aí ele estava brincando com os meninos e alguém começou a soltar essas imprecações, ele começou a chorar e saiu correndo de lá do local. Ele não queria nem ouvir, porque ele se sentia mal, né? Já que ele amava tanto, né? Nossa Senhora, Jesus e tal, e ouvindo aquilo ele ficava mal, chorava e saía correndo. Então esse era o nível, né? Se eu não me engano, foi com ele que algum padre, eu acho que foi com ele, foi tomar a confissão dele, depois que ele falou, a pessoa falou assim, são os pecados de uma criança, né? Tipo, uma coisa assim, uma ingenuidade assim, altamente, em alto grau, né? Ele tem outra passagem lá, só uma curiosidade, que ele estava com a cunhada dele na casinha que ele morava, que ele morou por um tempo quando ele era jovem, porque ele era sempre teve muito problema de saúde, né? E aí ele estava nessa casinha, tipo uma cabana afastada, e a cunhada dele estava lá amamentando o bebê, né, o filho dela. E aí ele faz naquele, né, não quero olhar e tal, não sei o quê, e de repente a mulher dormiu com o bebê mamando, né? Ele pegou o livrinho dele de orações e deu na cabeça da mulher para ela acordar, né? Porque ele não quis nem tocar com a mão nela, né? Ele não quis tocar com a mão nela, para evitar qualquer tipo de desejo ou de pensamento, né? Então ele deu na cabeça dela. Então, Padre Pio era isso, né? E foi um dos maiores santos aí, né? Que a gente, dos últimos, sei lá, centenas de anos, sei lá. Então, que arrastou multidões e tudo. Então, é realmente. Mas também eu vou lembrar que tem alguns outros santos que também buscaram a santidade de propósito e conseguiram, né? E aí eu venho em mente aqui Santo Inácio de Loyola, né? Que o sonho dele era ser um guerreiro, né? Um alto combatente, militar e tudo. Aí quando ele sofreu um ferimento na perna, a carreira dele de soldado acabou. E no tempo de convalescença, né? Quando ele estava se recuperando do ferimento, não tinha livro para ler. Os únicos livros que arrumaram para eles foram sobre as vidas dos santos. E aí ele lendo de tanto ler as vidas dos santos, ele disse: eu vou querer ser santo também, né? E conseguiu, né? Então é um exemplo aí de quem buscou. Acho que Santa Teresinha do Menino Jesus também, ela sempre buscou ser santa, né? Então tem os dois lados, né? Vamos lembrar que também tem, né, os que procuram e tem os que são os santos, né? Que simplesmente amam a Deus, né? Amam e só por amar a Deus tanto acabam sendo reconhecidos como tais, né? Ô Sérgio, isso que você falou que foi confessar e falou é o pecado de uma criança, foi no leito de morte de Santo Tomás, que um padre Hum, foi tomar a confissão dele e daí ele falou, é os pecados de uma criança. Pronto. Obrigado aí. É tanta coisa que. É tanta história, né? Ainda bem que eu não dei certeza. E o próximo? Quer compartilhar a sua leitura? Posso falar? Então, eu não peguei um trecho específico, eu peguei na verdade, ele está incluso em 2 capítulos, né? Eu li sobre Faramir, que ele teve tudo na mão ali para estar levando a glória para o reino de Gondor e para estar se provando para o pai dele, né? O quão nobre também ele era. E ele abdicou disso, né? Isso é,
me fez lembrar também de alguns santos também que eram nobres e eles se despiram de toda a sua nobreza, de todas as suas riquezas, de todos os seus bens, para se dedicar ao serviço de Deus. Isso me vem à cabeça, por exemplo, Santa Isabel da Hungria, que ela se casou, teve filhos, o marido morreu e ela abdicou do trono da Hungria para estar se dedicando à causa dos pobres. E no livro também, ali já indo para a parte da encruzilhada das duas torres, né, do caminho da encruzilhada, saindo ali do Lago Proibido, quando Frodo, quando o Faramir disse que vai vendar o Sméagol, né, o Frodo fala que acredita numa bondade, né, que tem dentro do Gollum. E daí o Faramir fala, talvez. Aí o Frodo, ao revés disso, ele fala, então, se você vai vendar ele, você vai me vendar primeiro para que o Gollum possa confiar em mim. E nesse momento, né, eu comecei a refletir que o Faramir poderia pegar eles vendados e levar eles para Minas Tirith e se acabar tudo, né? Mas ele questão de humildade, né? Também, se a gente for pegar dentro da cosmovisão cristã, ele preferiu acreditar que naquele trio estava um bem maior, né? E até no filme, um dos serventes lá do Faramir fala: você conhece as leis do seu pai, né? Quer pagar com a vida. E hoje, se a gente for para pensar na própria igreja, né? Uma coisa que meu padre estava falando sobre o martírio branco. A gente não tem mais a questão de estar matando católicos, né? Mas a questão de estar reduzindo os católicos na questão do debate, né? E dos meios, né, do dia a dia. Então, esse sacrifício, para mim, foi um sacrifício que o Faramir fez, me fez refletir isso aí, principalmente dos santos que tinham tudo aí, né? Outro santo também, São Bernardo de Claraval. Quando o irmão mais novo dele ia receber tudo, ele falou: vocês vão ficar com a parte melhor, que é o céu, né? E porque os São Bernardo e os irmãos iam deixar tudo, né? No caso lá, era um condado. Pro irmão mais novo, ele não. Abandonou tudo e também virou santo também.